Eu fiz um vídeo aqui no canal contando sobre o jejum que eu fiz de 60 dias. E esse vídeo, o interessante desse vídeo é porque esse jejum foi Deus que me pediu para fazer esse propósito. Foi um propósito de 60 dias com o jejum em prol da minha vida sentimental. Depois desse jejum, o meu casamento foi restaurado. Eu não vou me aprofundar sobre ele aqui porque ele está disponível aqui no canal. Vou deixar passando aqui em cima para você assistir depois. Mas surgiu tanta dúvida nesse vídeo sobre se podia dormir, quem está com a saúde frágil. Enfim, foram tantas dúvidas que eu resolvi fazer esse vídeo aqui para tirar dúvida de todo mundo de uma vez, porque eu percebi que as dúvidas elas se repetiam, sabe? Então, se você tem dúvidas sobre como funciona um jejum espiritual, quantas horas que tem que fazer, enfim, eu listei aqui as principais dúvidas que tiveram nesse meu vídeo do jejum. E agora eu vou responder a você. Então fica comigo nesse vídeo, já se inscreve no canal, deixa o seu like se esse vídeo te ajudar e vamos para as perguntas. Olha só para contextualizar aqui para vocês, no vídeo que eu falei sobre o jejum que Deus pediu para eu fazer, esse foi um jejum de 60 dias, ele foi um propósito de 60 dias, onde eu jejuava da meia-noite ao meio-dia. Isso gerou muita dúvida, foi uma das perguntas que eu mais recebi, foi sobre se eu dormia nesse período, porque era de meia-noite até o meio-dia. Então as pessoas ficaram com muita dúvida, do tipo, pode dormir? Como é que você fazia na madrugada? E eu quero explicar o seguinte para você. Quando você faz um jejum espiritual, o jejum, ele é uma arma espiritual para você guerrear no mundo espiritual, para você elevar o seu espírito, matar a sua carne e elevar o seu espírito. Então, quando você começa um jejum à meia-noite e vai até o meio-dia, que era o jejum que Deus pediu para fazer, respondendo a pergunta se pode dormir ou não, a resposta é sim. Você pode dormir sim. Teve muitos comentários de pessoas dizendo que o jejum não era válido, porque de meia-noite ao meio-dia não é sacrifício, não é válido, porque você vai dormir e depois você acorda, então você ficou poucas horas orando. E, gente, por favor, presta muita atenção no que eu vou falar aqui agora. Primeiro que o melhor tipo de jejum, e já está respondendo outra pergunta aqui, mas o melhor tipo de jejum é aquele jejum que é direcionado por Deus. Não sou eu ou outra pessoa que vai dizer para você qual é o melhor jejum que você tem que fazer. Se o Espírito Santo de Deus mandar você fazer algum tipo de jejum, não tem outra pessoa que vai dizer que aquilo não é válido, que você fez errado. Então, o propósito que Deus me pediu era 60 dias de meia-noite até meio-dia. E era um propósito. Eu não passei 60 dias sem comer nada, gente. Eu estava dentro de um propósito de 60 dias, que dentro desse propósito eu fazia jejum. Então, à meia-noite, eu começava o meu jejum orando a Deus, dando início ali ao meu jejum, ficava um tempo com o Senhor em oração, leitura de palavra. Sempre à meia-noite eu dava início a esse jejum. E ali eu começava a apresentar ao Senhor as causas que estavam dentro do meu coração, que nesse caso o propósito era a minha vida sentimental. Então eu começava a apresentar as causas para o Senhor e eu orava à meia-noite. Às vezes eu me acordava de madrugada para orar também. Às vezes eu não me acordava. E no outro dia eu acordava ali por volta de 7 da manhã, porque era a hora que eu iria trabalhar. Então, outra pergunta que já me fizeram muito é: mas pode trabalhar? Pode dormir? Gente, o jejum você pode seguir a sua vida normal. Só que você tem que lembrar que você está em jejum espiritual. O jejum é não comer, ok? Então, no meu caso, eu bebia água. Eu não comia absolutamente nada. Eu estava alinhando um jejum mais um propósito. Propósito é diferente de jejum. É engraçado porque uma pergunta se interliga com a outra, porque foi outra pergunta que eu recebi, foi qual era a diferença entre jejum e propósito. Jejum é você se abster de comer. É você escolher a comida do céu ao invés da comida da terra. É você sentir fome e você escolher ficar horas ali sem comer para ficar se alimentando da palavra de Deus em prol de você se aproximar mais do Senhor. Não é em prol de você comprar uma casa, não é em prol de você arrumar um marido. Existem os motivos do jejum, e isso não é pecado, muito pelo contrário. O jejum ele precisa ter um propósito. Você não vai fazer um jejum espiritual só porque você vai ficar sem comer. Isso aí é uma dieta. Agora, um jejum espiritual, você está se colocando à disposição do Senhor para ficar sensível a ouvir a voz do Espírito Santo,
Às vezes, quando você quer tomar uma decisão, você precisa de uma direção, você vai para um jejum. Quando você vê que sua carne está muito alta e você está fazendo muitas coisas que o Espírito Santo tem te incomodado para não fazer e você não tem conseguido parar, o jejum vai te ajudar a amortizar, a matar a tua carne e elevar o teu espírito. Se você precisa de uma resposta do Senhor, o jejum vai te fazer ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque no jejum, o jejum espiritual, que é alinhado com a palavra e com oração, você está conectado com o céu, você está em espírito de oração. Então há uma movimentação no mundo espiritual quando o Filho de Deus entra num jejum espiritual. Não há problema nenhum em você dormir. Primeiro que quando Jesus ele foi levado para o deserto e passou 40 dias de jejum, a Bíblia não diz que Jesus passou 40 dias sem dormir. Então, não existe nenhuma condenação e nenhum pecado para uma pessoa que faz jejum e ela dorme, ok? Isso não significa, eu dormi, então Deus não está recebendo o meu jejum. Claro que não. O que não pode é eu querer fazer um jejum de meia-noite até 5 da manhã, e aí meia-noite eu vou dormir e acordo 5 da manhã. Pronto, eu fiz meu jejum. Isso não é jejum. É óbvio que isso não é jejum. Agora, se eu faço um jejum de 12 horas, que é um jejum parcial, de 12 horas, de meia-noite ao meio-dia, que foi o jejum que Deus me direcionou para fazer, no meu caso, né, Carol, eu fazia dessa forma. À meia-noite eu começava a entregava não, eu dava início ao meu jejum, falava com o Senhor, ficava ali em oração e palavra do Senhor, à meia-noite. Depois de um certo tempo, eu ia dormir, gente. Quando acordava, também acordava, orava ao Senhor, fazia minha higiene pessoal e eu ia me embora trabalhar. Enquanto eu trabalhava, eu ficava em espírito de oração o tempo inteiro. Eu ficava, no meu caso eu posso, né? Depende muito do seu trabalho, mas no meu trabalho eu poderia trabalhar com ouvindo algo, né, no fone de ouvido. Então eu ouvia muita pregação, eu ouvia louvor e eu ficava em vigilância, porque eu sabia que eu estava em jejum. Eu sentia, eu estava muito sensível à voz do Espírito. Então, se vinha alguém me provocar, se vinha alguém me tratar mal, se vinha alguém querer fazer confusão, eu sabia que aquilo era para me tirar ali do propósito. Então, eu ficava em vigilância o tempo inteiro. Mas eu dormia e eu trabalhava normal. Quando dava meio-dia, que era o fim do meu jejum, o que é que eu fazia? Eu orava novamente, entregando ao Senhor aquele meu sacrifício daquele dia. E na meia-noite eu começava de novo e eu fiz isso por 60 dias. Então, olha só, respondendo a pergunta se pode dormir, sim, já está respondido. E trazendo para a pergunta sobre a diferença entre jejum e propósito, porque existe diferença. Eu recebi uma pergunta que dizia assim: eu quero fazer um jejum de 21 dias, vou manter a comida, mas vou tirar a televisão e rede social, que para mim é muito difícil. O que é que você acha? É assim, ó, o jejum, como eu já falei, é você se abster de comer. Se você vai manter a comida e vai tirar a televisão, vai tirar a rede social, porque é algo que para você é um sacrifício, Deus, ele valoriza você renunciar coisas que para você é um sacrifício em prol de agradar ele, de ficar em sintonia com o céu. Mas isso não é um jejum, isso talvez é um propósito. No meu caso, quando eu fiz esse propósito de 60 dias, eu fiz um propósito mais jejum. Então, eu também tirei rede social no período que eu ficava em jejum, de meia-noite a meio-dia, e não comia nada nesse horário aí. Se você vai fazer um jejum de 21 dias e você vai comer normalmente, só vai tirar rede social, televisão ou qualquer outra coisa que para você é difícil de tirar, isso não é um jejum, isso é um propósito. E você pode fazer propósito com Deus tranquilamente. Eu acredito muito que o nosso relacionamento com Deus, ele é muito particular, ele é muito individual. Não sou eu que vou dizer a você que você está errada, porque você está fazendo um propósito com o Senhor de tirar a rede social em prol de, por exemplo, Senhor, vou tirar a rede social para poder ler mais a Bíblia, porque as redes sociais estão me distraindo. Quem sou eu para dizer que você está errada? Quem sou eu para dizer que Deus não vai receber? Entende isso? Agora, quando a gente fala de jejum, o jejum, sem dúvida nenhuma, é você se abster de comer. Então, se você vai manter a comida e vai tirar só as outras coisas, você está fazendo só um propósito, mas sem jejum. Você pode fazer só o jejum, não tirar nada, apenas ficar sem comer, é um jejum espiritual, né, alinhado com oração e palavra de Deus. E você pode fazer os dois, que é jejum mais o propósito, que foi o que eu fiz nesse jejum de 60 dias, onde eu tirei redes sociais e tirei a comida também. Outra pergunta muito interessante e muito comum, que é:
Eu quero fazer jejum, mas eu sinto muitas fraquezas e tenho problemas de saúde, não posso ficar muito tempo sem comer. Isso aqui é bem interessante, por quê? Porque tem pessoas, sim, que têm problema de saúde, que têm problema de anemia, enfim, qualquer tipo de problema de saúde que ela não pode ficar sem comer. Deus, ele não quer que ninguém vá parar no hospital e faça um jejum sem sabedoria. Então, se você tem uma saúde frágil e você não pode mesmo e não consegue ficar sem comer, porque isso vai prejudicar a sua saúde, você vai cair pelas ruas, você pode correr o risco de ir para o hospital, então não faça um jejum, porque isso vai prejudicar a sua saúde. Entre em oração com o Senhor e faça algum tipo de propósito. Agora, se você pode fazer um jejum, nem que seja parcial, então faça um jejum menor, faça um jejum parcial, se for possível para você. Se você não puder fazer jejum de maneira nenhuma, você acha que Deus vai condenar você porque a sua saúde ela é frágil e não comporta ficar muitas horas sem comer? Não, claro que não. A palavra de Deus fala que é melhor obedecer que sacrificar. Então, você pode fazer outros tipos de propósito com Deus, retirando algo que para você custa muito, é difícil, e você quer fazer ali um tipo de renúncia para dizer ao Senhor que escolhe estar naquele momento em que você retirou aquela coisa, você está em oração, você está lendo a palavra, você está ouvindo louvor, enfim, você está conectado com o céu. Outra pergunta muito boa que eu recebi é: quais os tipos de jejum? Qual é o melhor para fazer? Existem vários tipos de jejum, tá? Existe o jejum parcial, que é aquele jejum que você não fica o dia inteiro sem comer, mas você fica algumas horas, o jejum de 12 horas, o jejum de 24 horas, que é o jejum de um dia. Existe o jejum da Esther, que é o jejum de 3 dias, que é um jejum muito forte para quando você quer destravar alguma coisa e derrubar um decreto, que foi, no caso, o jejum da Esther. Existe o jejum de 21 dias, existe o jejum de 40 dias, que foi o jejum que Jesus fez. Então, assim, existem vários tipos de jejum. Agora, Carol, qual é o melhor? Quer dizer que quanto mais dias eu ficar sem comer, mais poderoso é o jejum? Eu acredito que não. Eu acredito que o melhor jejum de você fazer é o jejum que é direcionado pelo Espírito Santo. Primeiro, que o jejum, eu já falei no outro vídeo, que o jejum ele não é uma barganha com Deus, ele não é uma moeda de troca. Você não vai jejuar para Deus te dar algo. Você vai jejuar para você ficar sensível à voz do Espírito Santo, que quer te dar uma direção em determinada área da sua vida. E muitas vezes, por que o jejum ele é tão poderoso? E por que depois que as pessoas fazem jejum, muita coisa acontece na vida delas e elas acabam associando que aquilo só aconteceu porque elas fizeram um jejum. Só que, na verdade, elas estavam tão sensíveis à voz do Espírito Santo que elas ouvem a direção que Deus dá, se movimenta em direção àquela direção, né, que Deus deu. Então, algo acontece na vida dela. Mas o que acontece? O jejum, você fica sensível ao mundo espiritual, você consegue ouvir Deus, o Senhor se agrada. Eu já falei bastante sobre isso no outro vídeo, mas o que eu quero deixar claro nesse vídeo aqui, sobre essa dúvida, qual é o melhor jejum? O melhor jejum é aquele que o Espírito Santo tocar no seu coração para você fazer. Carol, como eu vou saber qual é o jejum? Você vai sentir o seu espírito dizendo a você vai sentir desejo de fazer um jejum de 24 horas, ou você vai sentir o desejo de fazer um jejum de 3 dias, ou um jejum de 12 horas. Quando sentir vontade de fazer algum jejum, dobra o joelho, pergunta a Deus que tipo de jejum Ele quer que você faça. Tenha um tempo ali de qualidade com o Senhor, que você vai sentir no seu coração. O inimigo não quer que você jejue, ok? Então, se você está sentindo desejo de jejuar, não é o inimigo, é Deus. Então, não tenha dúvida se é Deus ou se não é Deus que está querendo que você jejue. Às vezes, Deus está pedindo para você jejuar justamente porque Ele quer falar com você e tem tanto ruído na sua cabeça que você não consegue ouvir. E através do jejum, você vai se manter ali com o seu espírito elevado, com a sua carne baixa, você vai estar sensível à voz do Espírito Santo e vai conseguir ouvir a direção que Deus tem para a sua vida. E por fim, uma outra pergunta que eu recebi muito foi: como saber se Deus ele vai estar recebendo aquele meu jejum? Existem algumas formas de você saber se você está jejuando certo ou errado. Por exemplo, se você está fazendo um jejum espiritual, você está ali orando, você está sem comer, você está lendo a palavra, mas você continua com inveja do seu irmão, você continua fofocando sobre a vida do seu irmão, você continua
maquinando ali o mal contra o seu irmão, aquele jejum não está sendo recebido por Deus. Porque o jejum, ele nos transforma por dentro. Então, quando Deus está começando, quando Deus ele está recebendo o nosso jejum, você vai se sentir diferente. Você vai sentir aquelas vontades que você tinha, por exemplo. Esses são exemplos, tá? Você falar do seu irmão, ou ouvir uma fofoca de alguém da sua igreja que chega até você e vem fofocar no seu ouvido. Antes você dava ouvido, quando você está em jejum, você começa a não se interessar por aquele tipo de conversa. Você começa a ficar abusado com aquelas ações que você fazia antes, que você sabe que desagrada a Deus, e de repente você começa a não se interessar mais por aquilo. Ou seja, significa que o Espírito Santo está transformando o seu eu interior e ele está recebendo o seu jejum. Quer ver outra forma que prova que o Senhor está recebendo o teu jejum? Você está jejuando e você está passando por opressão espiritual, você está sentindo ali, porque quando você jejua, minha amiga, meu irmão e minha irmã, acontece um mover no mundo espiritual, você sente opressão, você sente às vezes dor de cabeça, e não é porque está sem comer, mas é porque está havendo ali um mover no mundo espiritual. Tem gente que fica sensível, que fica irritada, muitas coisas vêm até você para te tirar da presença quando você está jejuando. Isso é um jejum que o Senhor está recebendo, porque você está ali, ó, você está em confronto. O seu espírito, quando está em jejum, você está confrontando, lutando no mundo espiritual. Um jejum que você não ora, não lê a palavra, não sente absolutamente nada, fica na frente da TV assistindo, fica nas redes sociais, só está ali sem comer, isso não é um jejum. E é possível, quem sou eu para dizer se Deus não recebe, mas é possível que esse tipo de jejum não agrade ao Senhor, porque o Senhor ele nos dá as direções de que tipo de jejum agrada a ele. Tem tantas perguntas sobre jejum. Se você quer aprender mais sobre o Senhor, quer mergulhar na intimidade com o Espírito Santo, eu convido a você a entrar no meu grupo Jardim Secreto, porque todo sábado a gente faz o nosso café no jardim. E eu trago alguma palavra que Deus coloca no meu coração para ministrar para as mulheres que estão lá dentro, tá? O grupo ele é para mulheres, porque é um grupo que fala sobre identidade, cura, restauração, e foi o que Deus colocou no meu coração, para mulheres. Ele é gratuito, eu vou deixar o link aqui embaixo. Vamos ter encontros sobre jejum lá dentro, e a gente vai poder trocar essas experiências e você vai estar aprendendo ainda mais sobre o Senhor. Mas se você ficou com alguma dúvida sobre jejum, coloca aqui embaixo que eu vou ter o prazer de, se eu souber, responder você. Se esse vídeo te ajudou, deixa eu te pedir só uma coisa. Se inscreve nesse canal e ativa as notificações, porque isso é muito importante aqui. Isso é uma forma da gente semear na vida da outra pessoa. Isso é uma forma da gente evangelizar na vida de outra pessoa. E quando você se inscreve, quando você ativa as notificações, o YouTube entende que esse conteúdo ele é relevante e leva esse conteúdo, apresenta esse conteúdo para mais pessoas. Olha, que Deus abençoe a sua vida. Eu espero que tenha esclarecido e te ajudado aí com alguns temas sobre jejum. Qualquer outra dúvida, bota aqui embaixo que eu vou responder. Fica com Deus, um beijo no seu coração e a gente se vê no próximo vídeo.